Olá, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos aí responder mais uma questão da nossa semana do Enem, tá? Então, a questão 144. Então, ela nos diz o seguinte: um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km da sua casa. Então, aqui ó, o destino fica a 500 km. Aqui é o ponto A, que é a sua casa, e o destino dele é o ponto B, que fica a 500 km. Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 km rodados. Então, ó, a cada 100 2, 3, 4. Cada 100 quilômetros aqui, ó, ela vai consumir 5 litros. Então, aqui vai 5 litros, aqui vai 5 litros, 300, 400. Então, se a gente for ver, a gente vai precisar aqui no total de 5, 10, 15, 20 e 25 litros para rodar os 500 quilômetros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Então, 80 km antes de chegar no destino dele, aqui, ó, tem o posto Estrela, tá? Posto. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. Então ele planeja abastecer aqui tanto para terminar o trajeto dele, quanto para fechar. Porque se a gente for parar para ver, ó, a capacidade do tanque é de 22 litros. Então ele não completaria a viagem que precisaria de 25 litros. Então ele vai abastecer nesse posto Estrela, tá? No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros do seu destino. Então, ele planeja ainda circular aqui mais 200 quilômetros no destino, tá? A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento Então, a gente precisa saber quanto que ele precisa de gasolina para chegar até aqui, para rodar os 200 quilômetros e para voltar até aqui para poder ir embora depois. Então, é isso que ele está perguntando. Então, a gente precisa saber para 160 quilômetros mais os 200 quilômetros, tá? Que a gente pode jogar a regra de 3 direto, tá? Ou pode fazer em partes aqui, ou a gente sabe a quantidade de quilômetro total que ele precisa percorrer, a gente vai saber a quantidade de combustível. Então aqui, ó, 160 mais 200, a gente tem 360 quilômetros que a gente precisa ter de combustível para rodar. Se a gente sabe que 5 litros percorre 100 quilômetros, 360 quilômetros, ó, quilômetros embaixo de quilômetros, precisa de quantos litros, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer essa regra de 3 da quilometragem total que ele utilizaria até voltar no posto Estrela, tá? Então, aqui, ó, então a gente tem 100x igual a 5 vezes 360. 100x vai ser igual a 360 vezes 5, vai nos dar 30, 15, 16, 17, 18, 1.800 aqui. X igual a 1.800 dividido por 100, corta, sobrou 18. Então, a gente a gente precisaria, para fazer esse trajeto aqui de 80, caminhar 200 e voltar mais 80 quilômetros, 18 litros. Não tem essa resposta aqui, mas essa ainda não é a resposta certa. Por quê? Porque ainda, até ele chegar no posto Estrela, provavelmente ele não vai estar zerado de gasolina, né? Vamos conferir isso também. Então, aqui, ó, se a cada 100 quilômetros ele consome 5 litros, então, aqui, ó, do 100, a gente viu aqui que a gente usou 5, 10, 15, 20 litros até os 400 quilômetros, certo? 20 litros. Então, até aqui sobrou 2 litros. Será que até os 20 quilômetros que ele andou aqui, ó, dos 400 quilômetros até o posto, ele usou os 2 litros? Né? Então, a gente vai precisar ver isso. Então, 20 quilômetros vai corresponder a quantos litros? Então, a gente vai fazer regra de 3 aqui também. Então, a gente tem 100x igual a 5 vezes 20. 100x igual a 5 vezes 20 vai nos dar 100. X igual a 100 dividido por 100, que vai nos dar 1. Ele usa 1 litro para percorrer 20 quilômetros, então sobrou 1 litro para ele aqui.
Então, quando ele foi abastecer o posto, ele tinha 1 litro ainda sobrando e ele precisaria, então, descontar aqui esse 1 litro que ele teria sobrando. Então, ele precisaria encher em 17 litros no mínimo aqui para poder fazer todo esse percurso aqui de 80 mais 200 mais 80. Então, a resposta certa seria a C. Então, vamos olhar lá o gabarito. Então, 144, resposta C, resposta correta. Então, agora vamos para a questão 145. O processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B, essa bomba aqui, ó, ela retira o líquido do tanque T1 e faz passar para o aerador A1, que aumenta o volume. Então, aumenta o volume aqui em 15%. Em seguida, pelo aerador A2, que ganha um novo aumento de volume de 10%. Então, aqui ganha 15% e aqui 10% em cima desses 15%, tá, gente? Então, por isso que a gente não considera 25%. Então, teve aumento de 15%, depois mais 10% em cima do valor aumentado. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2 de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de base retangulares, sendo que a base T1, aqui a base é a parte de baixo, tem um comprimento de C e L. Então, aqui é C e aqui é L. E a base T2 tem um comprimento de C por 2 e a largura de 2 L's. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido, que já saiu de T1, denotada por X, então a altura vai ser X, de T1 aqui, pela altura de T2, que vai ser aqui Y. A equação que relaciona as medidas de altura Y e X é dada por... Então tá, vamos lá. Então, a gente precisa calcular o volume dos dois prismas, né? Dos dois tanques. Então, primeiro, o volume de qualquer prisma reto, né? A gente faz por base vezes. A gente faz pela largura vezes o comprimento vezes a altura. Ou seja, a área da base, tá? Ou a área da base vezes a altura, tá? Então, isso daqui é a base para todo o volume de qualquer objeto geométrico e tridimensional. Então, isso aqui é igual ao volume. Então, a gente, para calcular o volume do primeiro tanque, a gente tem volume igual a L, que é próprio L, C é o próprio C, e a altura a gente vai chamar... Tá? Então, esse é o tanque 1. E para calcular o volume do tanque 2, então a gente tem aqui, ó, 2L vezes C por 2, vezes a altura que a gente vai chamar de Y, tá? Se a gente reparar, a gente consegue cortar aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o VT2 vai ser L vezes C vezes Y, tá? Então, a gente tem os dois volumes. Só que a gente precisa entender que o V2, que o tanque 2, ele ainda tem esses acréscimos de volume aqui com relação ao tanque 1. Então, o tanque 2 aqui, ele vai ter um acréscimo de 15%, né? Que como a gente está falando, 15% nada mais é do que 0,15, certo? Só que a gente está somando esse valor num tanque inteiro, então a gente vai considerar 1,15. Um tanque mais os 15%. Vezes, depois os 10%, que a gente vai considerar um tanque, vezes os 0,1, os 0,10 da porcentagem ali, tá? Então, vezes a altura do tanque 1 aqui, que vai ser X vezes L vezes C, tá? Então, a gente tem essas duas relações para o tanque 2, tá? Então, aqui, ó, basta agora a gente igualar. Se os dois são considerados o tanque 2, a gente consegue igualar. A gente tem, então, LCY igual a 1,15 vezes 1,10 vezes X vezes L vezes C. Então, LCY vai ser igual a... Aqui a gente vai ter que fazer essa multiplicação. Então, 1,15 vezes 1,1. Eu não preciso colocar o zero ali, tá?
Então, a gente, 1 vezes 115 vai dar 115. 1 novamente vezes 115 vai dar 115 novamente. A gente soma 5, 1 mais 5, 6, 1 mais 1, 2 e 1 aqui, 1. 1, 2, 3 casas depois da vírgula, 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Então, aqui a gente vai ter 1,265 vezes x vezes L vezes C, tá? Então, agora a gente quer isolar o y aqui, a gente passa o L e o C para o outro lado dividindo. Então, y igual a 1,265 xLC sobre LC. O LC aqui, ó, a gente consegue dividir, porque é tudo uma multiplicação. Então, vai nos sobrar apenas 1,255. Opa, 55 não, é 65, né? Eu copiei errado, ó. 1,265 de x. Então, essa é a nossa relação de altura. Então, a altura de y aqui, ele vai ser igual a 1,265 a altura de y. Então, a resposta correta aqui é a letra A, ó, 1,265 de x. Então, vamos olhar o gabarito. Então, vamos agora olhar o gabarito para ver se está tudo certo. Então, a nossa questão aí é 145, ó, resposta A. Então, a gente fez certinho, ó, resposta A da questão 145. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!